Oi, tudo bem? Hoje, excepcionalmente, não é sabagote, hoje é domingote aqui no canal, por motivos de quando meu celular foi fazer a limpeza, eu gravo pelo celular, eu não tenho uma câmera profissional ou de uma imagem muito boa, a câmera do meu notebook funciona a hora que ela quer, então eu recorro ao celular. Enfim, o meu celular, quando entrou no modo de limpeza, ele limpou todos os meus vídeos, incluindo o mais recente, que não estava na nuvem. Os antigos estão na nuvem, o mais novo não estava. Então, eu perdi o vídeo que iria ao ar ontem, então eu tô regravando tudinho hoje, tá? E hoje é a análise do episódio 8.3 de Game of Thrones, Battle of Winterfell. E tem um monte de gente falando que amou, um monte de gente falando que odiou, um monte de gente que tá em cima do muro, e eu sou uma dessas pessoas que tá no meio ao meio, que teve partes que amou e partes que odiou. No geral, mais de 60% do episódio eu amei profundamente, tipo, demais mesmo. E teve aqueles 40% que eu fiquei, não, cara, tá tão errado isso. Podia ter se esforçado um pouquinho mais nesse roteiro, nessa pré-produção, nessa pós-produção, sabe? Porque não ficou. Não é questão de ser fanservice, é porque realmente não ficou legal mesmo. Ficou meio que apressado, meio que vamos acabar com isso logo, que o verdadeiro inimigo é a Cersei e não ficou legal, tá? Então, vamos lá, vamos falar das partes que eu gostei. Vou começar pelo final, a parte que eu amei, Arya. A Arya maravilhosa, dona da minha vida, rainha da minha alma. Que isso, gente? Eu tinha como personagem absoluta de Game of Thrones a Daenerys, desde a primeira temporada. Desde a primeira temporada, o primeiro livro que eu fiquei assim, eu tenho inclusive os quadrinhos, aqueles que lançaram do primeiro livro, que resolveram não fazer mais dos outros livros, o que me deixou muito chateado. Mas os quadrinhos do primeiro livro eu tenho, e nos quadrinhos, no livro, na série, amei demais a Daenerys, e eu tinha isso como verdade absoluta. Porém, o que eu gostei muito nesse episódio é que o amor que eu já sentia por Brienne, desde lá da quarta temporada até agora, e o amor que eu sentia pela Arya desde a primeira temporada, eles foram multiplicados exponencialmente, sabe? Ficou muito enorme, amo demais as duas. E antes o meu pensamento era: Daenerys não pode morrer, que eu não vou admitir isso, eu vou ficar muito pé da vida se a Daenerys morrer nessa série. Hoje não é mais assim, hoje eu tô, sabe, eu não quero que Brienne e Arya morram. Daenerys morrer não vai ser tão assim, não vai me chocar tanto, tá meio que esperado na minha vida, sabe, pra mim, eu tô meio que esperando isso. Mas Arya e Brienne não, rainha do meu coração, não. Eu realmente não desejo, eu quero que elas durem a série inteira, que elas cheguem ao final, que elas tenham um destino bom. Sim, eu shippo demais Bremond, eu quero Tormund e Brienne nesse final. Dane-se quem tá torcendo pra Jaime Lannister, eu não quero mesmo ela com Jaime. Eu não gosto do Jaime Lannister, nunca gostei. E ele pode estar fazendo todas as boas ações do mundo, finalmente cedendo ao lado leal e bom dele, e ainda assim eu não gosto do Jaime Lannister, me desculpa, sabe? Foi mal, eu não gosto, e ponto final, acabou. Mesma coisa de Melisandre, que foi outra coisa que eu gostei muito desse episódio. Vamos seguindo aí. Assim como eu adorei o protagonismo que eles deram pra Arya, e deram sentido a toda a luta e todo o aprendizado que ela teve desde a primeira temporada, com o Syrio Forel, com as fugas, com escapar de todos os raptos que ela sofreu, de todos os parentes que ela perdeu, de tudo o que ela penou na Casa do Preto e Branco, até se tornar talvez a melhor assassina sem rosto que tenha, desde
talvez melhor que ela só Jaqen H'ghar, mas não é certeza. Talvez ela seja melhor do que ele, sim. E com todo esse protagonismo dela, amei demais. E isso tem relação com o protagonismo da Melisandre. Isso fica bem claro na cena que elas estão na sala num dos quartos, né, da lareira, e a Melisandre fala, sim, eu vi que você ia fechar muitos olhos castanhos, olhos verdes e olhos azuis. Quando ela falou olhos azuis, eu, já sei quem vai matar o Rei da Noite. No meio do episódio, eu fiquei, a Arya vai matar o Rei da Noite. A Arya vai matar o Rei da Noite. Não deu outra. E outra coisa que me deixou maravilhada com Melisandre foi uma personagem que eu também não gosto, nunca gostei e nunca vou gostar. Porém, o sacrifício dela foi bonito. Ela mostrou um poder e ao mesmo tempo uma vulnerabilidade que não tinha sido exposta por Melisandre até agora. E aconteceu, finalmente, e eu fiquei muito satisfeita com isso. Aquele lado sacerdotisa dela, que talvez tenha acontecido um pouquinho com a ressurreição do Jon, que ela ficou meio que apreensiva de não conseguir, mas foi uma pequena apreensão, ela meio que tinha certeza que ia dar certo, sabe? Ficou surpresa pela rapidez de ter dado certo, mas não ficou surpresa de ter dado certo. E aquela fraqueza, assim, aquele momento de não vou conseguir, quando ela tenta acender as trincheiras, eu gostei muito. Eu gostei desse momento de humanidade, de humanidade da Melisandre. E a morte dela também foi muito poética, foi de um significado. Ela tirando o colar que dava a juventude a ela. Tudo bem que isso não aparece na segunda temporada. Foi um furo de roteiro, sim. É zoado, virou meme pelo furo de roteiro. E tá certo em ser zoado, em virar meme, sim, porque foi uma falta de atenção de Damasco e Damasceno, tá? Foi falta de atenção, sim. E, enfim, ela tirando o colar, ela tirando a manta, indo em direção à neve e dissolvendo aos poucos até ajoelhar e virar, se mesclar com a neve e ir embora, morrer, tem muito significado, porque ela foi uma sacerdotisa que serviu ao Deus da luz, serviu ao Deus do fogo. E ela morrer justamente no que é totalmente oposto a Arlor é muito poético, é muito sentimental. E eu achei isso um toque bonito do episódio. Não podia ser de outro jeito a morte de Melisandre, tinha que ser daquele jeito. A morte do Theon também foi uma redenção. Muita gente queria ele vivo, eu inclusive, tá? Pra ver como seria esse lado redimido dele, como ele lutaria ao lado dos Stark, ao lado da Daenerys, na grande batalha contra a Cersei, King's Landing e blá 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 blá. Mas eu entendi a morte dele, eu entendi o porquê dele precisar morrer. Ficou muito mais saudoso e bonito ele morrendo ao proteger o Bran do que ele morrendo numa outra batalha qualquer, simplesmente por lutar por um ideal. Ele lutou por uma causa muito maior. Ele lutou se tornando de vez um Stark, sabe? E eu acho que o Wolf Allen carregou o papel do Theon lindamente, desde da primeira temporada. Ele foi do moleque mimado que estava num lugar que não queria, até o fugitivo e traído pelos próprios Homens de Ferro, até ser prisioneiro torturado e virar Fedor, virar o Rick, e se tornar uma pessoa submissa e sofrida, que cede a todos os caprichos do mestre dele para tentar sobreviver, para depois mostrar que o Rick era apenas uma pequena parte dele, que na verdade o Theon estava ali dentro, e ele lutou, e ele ajudou a Sansa, ele salvou a Sansa, deu fuga para Sansa, que foi reconhecido nessa temporada agora. A Sansa perdoou e
redimiu ele e considerava ele no final como um irmão dela. Então esse lado do Theon me agradou muito. Não me agradou a morte dele, mas me agradou o destino redimido dele. Eu gostei muito, muito mesmo. Isso foi um grandíssimo acerto. As coisas que eu não gostei. Vamos deixar de lado essa polêmica que tá aqui. O episódio tava muito escuro, que eu não tava conseguindo assistir, que só dava para assistir bem se a televisão era de alta definição, ou se era o HD, se era HBO HD, lá. Vamos deixar toda essa polêmica de lado, que isso já deu. Eu consegui ver perfeitamente o episódio inteiro e nem assisti na HBO HD, tá? Eu não sei se é o pessoal que tá reclamando que tem a visão muito ruim, ou eu que tenho uma visão boa demais, mas eu consegui. Sem problema nenhum, tá? As coisas que eu não gostei. Os Dothraki na linha de frente sem nenhuma arma de vidro de dragão, gente. Aço valeriano eu vou até entender, porque é difícil achar aço valeriano. Porém, eles acharam uma montanha inteira de vidro de dragão. Não fizeram uma cimitarra de vidro de dragão, não fizeram uma meia foice de vidro de dragão, que são as armas que os Dothraki mais usam. Não fizeram, deixaram os Dothraki com arma de aço comum. E a Melisandre chegou lá, deu uma improvisada, uma oração para Hylor para consagrar as armas que tiveram até uma ascensão de chama sagrada, mas não adiantou muita coisa, duraram segundos em frente aos White Walkers. E eu não gostei, pareceu uma pressa de roteiro, sabe? Uma pressa de... Vamos acabar com essas centenas de figurantes logo de uma vez, porque a série tá acabando e a gente não pode lidar com isso agora. Ficou parecendo isso, ficou feio, empobreceu uma sequência de batalha que poderia ser maravilhosa, que sim, foi a maior sequência de batalha da história da televisão e do cinema. Foi 1h e 26 minutos de episódio. O episódio purinho, sem o anteriormente Game of Thrones e sem no próximo episódio. Somente o episódio, só a batalha. Foi 1h e 26 minutos, sim. Foi enorme, foi a maior sequência de batalha da história da televisão e do cinema. Foi a mais bonita? Não, não foi. Foi a mais impactante? Não, não foi. Foi a mais maravilhosa de você levantar e ficar, caraca, isso sim é que é. Não, não foi. Batalha dos Bastardos foi muito menor e foi muito melhor. O que prova que não é quantidade, é qualidade. O que é triste, porque foi o mesmo diretor. O mesmo diretor de Água Negra, Batalha dos Bastardos, Ventos de Inverno, que foi o último episódio da 6ª temporada. Foi o diretor desse episódio também, o 3 da 8ª, e parece que ele não conseguiu segurar a onda. Foi isso que pareceu, sabe? E deu uma tristeza, porque quando eu vi que era ele a dirigir esse episódio, eu fiquei tão feliz que na mesma hora me veio Batalha dos Bastardos e eu fiquei, caraca, vai ser muito bom. E não foi. Foi sim. Não tô dizendo que o episódio foi ruim, gente, longe disso. Como eu disse, mais de 60% atendeu as minhas expectativas, sim. Gostei muito, sim. Porém, esses 40%, que foi o lado bélico da coisa, a batalha, não foi legal. Não foi legal, sabe? As partes que eu mais gostei envolveram a Arya, envolveram a Daenerys, que finalmente mostrou ali o que ela é, que é mãe dos dragões, quebradora de corrente, missa, sabe? Ela é tudo isso e finalmente isso foi mostrado nessa 8ª temporada, porque antes era Daenerys louca, filha do rei louco, olha o que ela faz, ela queima as pessoas que vão contra ela. Gente, o Robb matou o Lord Karstark porque ele foi contra as ordens do Robb. O Jon, como senhor comandante da Patrulha da Noite, matou um dos irmãos porque foi contra as ordens dele. Eu não tô nem falando de quem matou ele, tá? Tô falando lá no começo, quem desobedeceu a ordem dele.
todo mundo ficou, o Rob é rei, ele tem direito de fazer isso, tem que mostrar exemplo. O Jon é senhor comandante, ele tem direito de fazer isso, que ele tem que dar o exemplo. Por que a Daenerys não poderia fazer isso? Sabe, foi exatamente a mesma coisa. Pessoas derrotadas em batalha que resolveram não obedecer a ordem dela, ela tinha que dar o exemplo. Foi precisamente a mesma coisa. Então tá rolando um pouquinho de, sabe, vou falar, tá rolando um pouquinho de machismo aí, porque os homens podem fazer isso e não são loucos. Mas a Daenerys não pode fazer isso porque, tem o estigma do pai dela. Não, né, cara? Porque o próprio Robb tem estigma de gente meio biruta na família dele, os primeiros Browns, e ninguém fala isso dele. Pô, fala sério, né, gente? Vamos dar um crédito pra Daenerys, que continua sendo personagem amorzinho do meu coração. E quando o Jorah morreu, achei também maravilhoso, porque a morte dele, porque não foi uma morte, aquele discurso, tô morrendo, seja feliz, Khaleesi, lá, não. Ele simplesmente olhou pra ela com o sofrimento de não querer abandoná-la e ele morre. E ela se entrega ao sofrimento e o Drogon percebe a situação, deita e tenta consolar a mãe dele. Foi muito bonito isso, gente, muito bonito. E foram essas partezinhas que salvaram o episódio, que foram a maioria do episódio. Porém, não gritaram como os 40% que eu não gostei gritaram, sabe? Pareceu que os 40% foram os 60% quando não foram. E dá pra melhorar, cara, dá pra melhorar muito. Porque a gente não quer que aconteça com Game of Thrones o que aconteceu com Lost, por exemplo, que foi uma série muito boa nas 3 primeiras temporadas, e depois ela foi se perdendo, tô minguando, morreu. Chegou na última temporada, foi bem chato, bem sonífero, bem Pasalix PI, que foi a última temporada de Lost. E próximo episódio de Game of Thrones, já saíram algumas fotos, vai ter o ritual da pira, sim, o que não entendi muito bem. Deve ser para se certificar que eles não vai ter corpo para ressuscitar caso haja um novo Rei da Noite. Isso é estranho, porque dá margem para um monte de teoria. Principalmente essa de que o Rei da Noite não morreu realmente, que ele vai voltar através do Bran e da Arya, que foram as pessoas que ele tocou e deixou marca. Tá rolando muito essa teoria nos fóruns de Game of Thrones, nas comunidades, nas páginas, nos sites, e o fato deles realizarem o ritual da pira quando aparentemente não tem mais necessidade, pode ser um costume, pode ser uma prevenção e pode ser que a teoria esteja certa. E só dá força pra teoria isso, tá? Então, essa foi a análise do 8.3. Espero que vocês tenham gostado. A análise de hoje eu prometo que vai sair no sábado, porque o celular agora tá com uma memória boazinha, tá limpinho e não vai deletar o vídeo, né, celular? Coisa rica de mãe. É isso aí. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, comentar se quiser. E a gente tem Twitter, que é o Falando de Fix. Dá uma passadinha lá, tá bom? Beijão. Tchau, tchau.